Bom dia, irmãos, é bom estarmos juntos mais um domingo para louvarmos o nome do Senhor e antes de iniciarmos o nosso ato de culto, nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão a assistir ao nosso ato de culto. Queremos também informar que se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, os nossos contactos estarão na descrição e nos comentários deste vídeo e que realmente este seja um tempo onde nós separamos um pedacinho do nosso domingo para louvar o Senhor, para bendizer o seu nome, para lermos um bocadinho da sua palavra, para cantarmos louvores e para adorarmos o seu nome. Então, nós vamos iniciar o nosso ato de culto com um cântico. E esse cântico diz que quero adorar-te, quero humilhar-te, só tu és o meu Deus. E de facto, quando nós vamos à presença do Senhor, nós humilhamos-nos diante dele, nós expomos-nos completamente o nosso coração e vamos aproveitar esta música não só para adorar, mas também que se houver alguma coisa que impeça uma comunhão perfeita com o nosso Deus, que realmente nós possamos estar a confessar, nós possamos estar a orar, nós possamos aproveitar este tempo para falar com o nosso Deus. Quero só dizer, tu és meu
tu sempre és tão bom para mim. Salmo 40, 1-5. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de iodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. E como acabámos de ouvir, Deus é fiel. Quer estejamos na escuridão, quer estejamos na abundância, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus não falha. Então nós vamos continuar a louvar o seu nome. Teu nome louvarei, pois de toda a benção vem, na abundância do teu amor, eu te louvarei. Teu nome bendirei, mesmo estando na escuridão, e passando o deserto, então eu te louvarei. E louvando eu respondo ao teu amor. Se eu na escuridão me perco, então direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito
Salmo 40, 6 ao 11, 16 e 17. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Como acabámos de ouvir o salmista no versículo 7, eis-me aqui. E nós vamos estar a cantar agora de seguida um cântico, uma oração cantada. E este cântico desafia-nos a dizer: eis-me aqui, Senhor, eu venho-me render e que realmente tudo o que seja necessário moldar à tua imagem, nós vamos fazê-lo. Então vamos aproveitar este tempo para louvar o seu nome, para engrandecer e para confiar na sua palavra. Eis-me aqui, Senhor, venho-me render. Eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer, para que a cruz, no meio da adoração, elimine cada velha criação. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, venho-me render. Eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer, para que a cruz, no meio da adoração, elimine cada velha criação. Eu sei, Senhor, que é direito teu mudares tudo em alguém como eu. Se isso é o melhor que tens para a minha vida, só me resta amor-te obedecer. Só me resta amor-te obedecer. Só me resta amor-te obedecer. Meu Pai, eis-nos aqui para te louvar, honrar e agradecer por tudo aquilo que fazes nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque operas mudança, nos moldes e nos permites crescer em santidade abaixo do teu grande amor. Agradecemos por isso, sabendo que só foi possível, porque um dia enviaste o teu Filho Jesus e ele foi obediente até a morte de cruz. E nós, com o coração grato por tamanho sacrifício, tamanho amor, queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor, para te obedecer. Queremos seguir o exemplo do teu Filho Jesus e permitir que tu nos moldes através da tua palavra. Que a palavra que vai agora ser exposta, neste momento, possa tocar e incomodar os nossos corações e que mudanças possam haver nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom dia, irmãos. Convidava que juntos abríssemos as nossas Bíblias
em Atos, no capítulo 9, e vamos ler a partir do versículo 10, hoje procurando seguir este exemplo de humildade. Atos, capítulo 9, o versículo 10 diz assim: Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor uma visão. Ananias, e respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu, pois, Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. A igreja cristã estava a ser perseguida a um nível desproporcional do seu tamanho. Os líderes religiosos dos judeus eram muito mais fortes e com muitos recursos financeiros, recursos esses muito superiores ao da igreja, mas sobretudo tinham uma influência política e social muito maior do que aquela que a igreja cristã tinha. Ao ponto de Saulo, um destes perseguidores, talvez um dos mais ferozes dentro do judaísmo, um dos perseguidores da igreja que mais danos causou, conseguiu, junto do sumo sacerdote, a autorização, imagine-se, para ir de Jerusalém até Damasco e prender homens e mulheres, quem fosse, levá-los presos até Jerusalém. É importante compreender o grau de influência política de uma decisão destas, que certamente teve o beneplácito, a conivência das autoridades romanas, porque o direito ao juízo pertencia à esfera da soberania romana e não aos tribunais religiosos dos judeus. Ainda assim, Saulo vai até Damasco e quando está prestes a entrar na cidade, nós sabemos o que lhe aconteceu, ele tem um encontro com Jesus. Saulo cai do cavalo, simbolizando também a queda da sua arrogância, da sua prepotência persecutória, e naquele momento ele passou a depender de terceiros para fazer o seu dia-a-dia normal. Deixou de ter a autonomia do homem confiante, do homem arrogante, do homem perseguidor e passou a depender da bondade, da generosidade de outros para tarefas básicas da sua higiene, da sua alimentação. E é então que chegamos ao versículo 10, onde Deus chama um dos cristãos de Damasco, cujo nome é Ananias, e diz a este homem para ir até a casa onde está Saulo. Ananias tem de ir ter com Saulo, tem de se encontrar com Saulo, de curá-lo da sua cegueira temporária que o afetava e de o restaurar. Ananias teve uma das tarefas mais complexas naquele tempo, naquela semana. Ele teve de ir ao encontro de um homem que não gostava dele e de quem Ananias provavelmente também não teria grande prazer em estar. E entre os muitos momentos difíceis relatados na Bíblia, este é um dos mais complexos. Porque Ananias teria de ir à procura de um dos maiores perigos para a igreja, um dos maiores perigos para a sua própria vida. E, atenção, num momento de fragilidade, ajudar este perseguidor. Num momento de vulnerabilidade, Ananias não poderia dar a estocada final, não poderia dar o toque final para acabar com aquele homem mau para a igreja. Em condições normais, Ananias tiraria proveito da fragilidade de Saulo e acabaria de uma vez por todas com a perseguição liderada por aquele homem e exemplar para outros que tentassem encetar pelo mesmo caminho. Mas não é isto que Deus quer que ele faça. Não é este o plano de Deus para Ananias e para Saulo. Diz-nos no versículo 12, ele viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse
à vista. Ou seja, Deus explica a Ananias o que está a passar com Saulo e o que Deus já tinha revelado a Saulo. Ananias tem a possibilidade de conhecer em primeira mão os planos de Deus para si e para Saulo. E Deus quer que Ananias seja um cristão em todos os momentos, incluindo aquele. Deus deseja que Ananias cure Saulo daquela cegueira temporária. E agora vejamos o que diz, como se comporta Ananias. Versículo 13. Senhor, a muitos ouvi acerca desse homem, quantos maus tem feito aos teus santos em Jerusalém e que tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias, permita-me usar esta expressão, recorda a Deus quem é Saulo. E como se Deus não soubesse, Ananias diz que aquele homem tinha feito muito mal à igreja em Jerusalém e que a sua estadia ali em Damasco não era de paz, não era uma estadia de férias, era uma estadia de dar sequência à perseguição. Ou seja, Saulo era mau em Jerusalém, em Damasco e em qualquer lugar. Como poderia Deus pedir a Ananias que fosse ter com Saulo? Como é que Ananias, um crente em Jesus, iria colocar a sua vida em perigo e ir ao encontro de Saulo? Talvez aquela ordem pudesse estar incluída nas possibilidades de desobediência. Nós temos sempre estes regimes de exceção. Criamos as leis e dizemos que temos de fazer, ou não podemos fazer, mas depois abrimos um período de exceção. Aquelas situações excepcionais. Perdão, então, talvez Ananias pudesse enquadrar este momento num regime de exceção. Também podia pedir a Deus, chama alguém de fora da igreja, fora do círculo dos cristãos, para falar com Saulo, para tratar dele. Porquê? Porque o perigo era enorme. E Ananias não quer arriscar a sua vida por causa de Saulo. Diz ele no versículo 14, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas Deus também diz a este homem crente, este homem temente, como muitos de nós, que Saulo é muito especial para si. Saulo é muito especial para Deus e que Deus quer usar esta vida, este homem, Saulo, que agora estava vulnerável, para que mais pessoas, dentro e fora de Israel, conhecessem o seu amor. Que mais pessoas, dentro e fora de Israel, conhecessem o amor de Deus, que aceitassem a oferta generosa de Jesus. Mas também diz a Ananias que Saulo teria de sofrer muito durante este ministério. Diz-nos nos versículos 15 e 16 isto mesmo. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto cumpre padecer pelo meu nome. Ananias recebe estas palavras para a sua vida, mas também para a vida de Saulo. Porquê? Em primeiro lugar, Ananias toma conhecimento do plano de Deus para a vida daquele perseguidor, daquele homem mau, e mais, fica a saber que ele, Ananias, faz parte desse mesmo plano. Em segundo lugar, fica bem evidente que o ministério de evangelização não era pera doce, como nós costumamos dizer numa linguagem mais coloquial. Ou seja, nem sempre é fácil falar de Jesus. Porquê? Porque existem muitas reações adversas a quem fala do perdão. E nós não gostamos de ouvir muitas vezes esta expressão: tens de pedir desculpa. Aliás, são célebres as frases de governantes que nos dizem que não pedem perdão, que não se arrependem. E muito recentemente ouvimos alguém dizer o mesmo. Mas Deus está a revelar a Ananias: Saulo vai padecer muito. A mensagem do arrependimento, a mensagem da desculpa, a mensagem do não quero voltar a fazer, vai ser muito dolorosa. E podemos encontrar nas páginas seguintes do livro de Atos o cumprimento destas palavras que Ananias ouviu. Porquê? Saulo foi expulso das cidades, noutras foi apedrejado e também teve a oportunidade de falar a grandes autoridades como Festo, Félix ou Agripa. Também teve a oportunidade de ir ao Sinédrio e falar perante aqueles homens que ele conhecia bem do passado, mas que agora estavam numa posição diferente daquela onde Paulo se encontrava. O nível de simpatia não era
o mesmo. A vida de Saulo não se tornou mais suave, mas tornou-se completa. A vida de Saulo não se tornou mais suave, mas tornou-se completa quando se encontrou com Jesus. E é essa mensagem que Ananias recebe em primeira mão. Ananias não queria inviabilizar a obra de Deus. Não queria ser um obstáculo na partilha da fé a milhares de pessoas. A pessoas que a igreja em Damasco não conseguiria chegar, a pessoas a quem Ananias não conseguiria falar. Porque Saulo iria ser enviado por Deus para dentro e fora das fronteiras de Israel, em cidades onde Saulo nunca tinha estado e que iria conhecer em função do ministério que iria desempenhar. Por essa razão, Ananias deveria ser um servo obediente. Ainda que alguns acreditem que Ananias foi mais a medo do que confiante, a verdade é que ele vai ter com Saulo. E o texto bíblico tem aqui um relato muito bonito. É que, versículo 17 diz assim: Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho para onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ananias não foi convencido, foi mudado pela palavra de Deus. Vejamos como ele trata Saulo, irmão Saulo. Apresenta-se como enviado de Jesus para o curar da cegueira, para que tornes a ver. Mas também, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar de Saulo no futuro. E esta é a tarefa de Ananias, e ele revela-se um exemplo para nós. Um exemplo de humildade, um exemplo de obediência, que nós hoje, em 2020, ainda temos de viver. Temos de deixar cair os medos, as ideias pré-concebidas, ou até mesmo aquilo que nós sabemos da pessoa de um passado recente, não necessariamente há 15 ou 30 anos, talvez há 2 ou 3 meses, mas temos de aprender com Ananias esta humildade. Vamos olhar para cada momento. Em primeiro lugar, ele não deixou de revelar a Deus o sentimento de aversão que tinha por Saulo, o medo que ele tinha de Saulo. Ele disse a Deus: este homem está a provocar muitos males em Jerusalém e está aqui para provocar males a mim. Então, dizer a Deus o medo que temos, os sentimentos que temos. Expressar a Deus que há muitas situações negativas que nos podem acontecer e que nos causam alguma insegurança, alguma ansiedade. Mas também, quando percebeu que era Deus que falava consigo, quando percebeu o que Deus queria para Saulo, Ananias confiou. Ananias obedeceu. Os nossos medos não são maiores do que o nosso Deus. E, ultimamente, há um medo que nós não vemos, que é o medo de ser infectado, que nos tem condicionado. Já percebemos que a máscara vai ser um acessório da nossa indumentária. Não apenas um acessório, vai ser mesmo parte da nossa vestimenta diária. Ainda que seja desagradável, e é, porque começa a assar a pele para alguns, vamos ter de a usar durante algum tempo. E alguns de nós continuamos com medo. Medo de sair, medo de falar, medo de estar em certos lugares. Mas, nestes momentos, olhemos para Ananias. Desabafo com Deus. Precisamos desabafar com Deus. Dizer o que sentimos, seja alegria, seja preocupação, seja um desconhecimento, uma ansiedade. Temos de falar com Deus. Precisamos de desabafar com Ele. Para quê? Para sermos cheios do poder de Deus, para realizar tudo o que Ele nos mandar. Martin Luther King certa vez pregou sobre o medo e explicou que o medo faz parte da nossa necessidade, da nossa natureza e que nós necessitamos do medo. Quando ele diz que o medo faz parte da nossa necessidade, percebemos que quando nós não temos medo do mar, podemos morrer. Podemos morrer afogados. Precisamos de ter medo do mar para aprender a nadar. Dizia Martin Luther King que o medo nos incentiva, nos estimula, por exemplo, ao conhecimento, por exemplo, à investigação. Então o medo faz parte da nossa natureza. Temos de saber lidar com o medo e temos de procurar em Deus
a força para superar esse medo. Ora, é aqui que Ananias serve de exemplo para nós. Nós só superaremos os medos que temos se falarmos com Deus, se formos obedientes. Repito, não foi fácil para Ananias encontrar-se com Saulo. Não era apenas uma questão de preconceito, e nós temos alguns. Aliás, temos discutido nestes últimos dias a situação que aconteceu em Peniche, aquilo que tem acontecido um pouco por todo o país, e dizemos que, por causa disto, por causa daquilo, nós temos uma ideia previamente concebida sobre os pais, sobre as pessoas com esta ou aquela proveniência, com estes hábitos, com aquelas culturas. Então temos alguns preconceitos. E Ananias até tinha razão. Existia um passado recente que o impedia de desejar aquela proximidade com Saulo. Simples de dizer, Saulo era mau. E Ananias seria alvo daquela maldade, então ele não queria estar com Saulo. Quando olhamos para este texto e quando vemos Deus a dizer, a replicar a Ananias, vai, versículo 15, porque este é para mim um vaso escolhido, não estamos a ver Deus como um gênio louco, não estamos a ver Deus como um gênio do mal, a ponto de enviar Ananias para a morte, vai porque ele é mau, então vai lá. Não. Deus sabia o que estava a fazer. E se hoje Deus chama alguém, algum de nós que está em casa a participar neste culto, se Deus está a chamar algum de nós para uma obra missionária, seja num país democrático e livre, aberto, receptivo ao Evangelho, ou noutras paragens onde é mais difícil, se é Deus que o está a chamar, então não diga que não. Não pare. E aceite. Vá. Saibamos todos nós fazer como Ananias, revelar os nossos medos, os nossos problemas, as nossas ansiedades, tudo aquilo que nos obstaculiza a realizar uma tarefa. Mas também estejamos atentos ao que Deus diz sobre a capacitação que Ele dá para cumprir esta mesma tarefa. Também temos uma lição a aprender, a reter com Saulo. Como ele se manteve após aquele encontro significativo com Jesus. O perseguidor da Igreja Cristã percebeu que tinha chegado a hora de mudar. A hora de mudar os sentimentos, os comportamentos, a sua atitude, não só perante as pessoas, mas sobretudo perante o próprio Deus. E Saulo revela aqui uma humildade que também pode ser uma boa lição para nós. Saulo ficou quieto. Quando Deus chama Ananias e diz-lhe para ir ter com um homem chamado Saulo, porque ele está, versículo 11, ele está a orar. Saulo estava a orar. Estava à espera do tempo de Deus. Saber esperar a intervenção de Deus também é sinónimo de humildade. Também é sinónimo de sabedoria. Saulo podia confiar na sua muita experiência de vida, na sua autoridade, em tudo aquilo que tinha visto e tinha feito e na confiança que o sumo sacerdote tinha. Mas ele preferiu esperar. Ele preferiu ser cheio do Espírito Santo antes de se levantar. Percebemos hoje que a Igreja não está de braços fechados para qualquer pessoa. Mesmo que seja alguém que tenha difamado o ministério, o serviço da Igreja. Mesmo que seja uma pessoa que assuma outros comportamentos completamente distintos, comportamentos de aversão à fé e à esperança em Jesus. Nós somos Ananias. Somos servos disponíveis para que mais pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus. Somos servos disponíveis para nos encontrarmos com pessoas que ridicularizam a fé. Somos servos humildes, transformados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito para dizer a outras pessoas: meu irmão, o Senhor Jesus te chama. Nós somos pessoas que devem falar de Jesus, da mudança que Ele opera na vida de cada pessoa. E esta manhã desafio, em primeiro lugar, deixarmos cair o preconceito, deixarmos cair a arrogância, a maldade, para fazer sobressair o amor de Deus, para que mais pessoas sejam como Saulo e como Ananias. Aprender a ser humilde
é ser obediente ao que Deus mandar. Então hoje vamos aprender, quer de Ananias, quer de Saulo. A humildade. A humildade convém aos crentes. Convém aos crentes em Jesus, aos sábios. Então vamos hoje aprender com este exemplo e ser obedientes, disponíveis, receptivos ao que Deus tem para nós. Que Deus muito nos abençoe. Somente para fazer feito singular, é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver, por maior que seja o teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor, oh, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver.